Por extensão, companheiro pastor Ezequias, presbítero Tiago e toda esta equipe, que Deus continue sendo glorificado na vida de todos vocês. Quero agradecer a Deus pela vida de cada pastor aqui presente, que Deus continue sendo glorificado, e pela vida de todos os cojoaditas, que Deus abençoe. Muito obrigado por permitir fazer parte da história de vocês. Já estamos há alguns anos aqui com vocês, desde 2010 aqui na capital, 2011, e de 2012 a 2022 nós estávamos na região norte, ali em São Luís do Quitunde e Barra de Santo Antônio, aquela região. E quis o Senhor que participássemos esse ano aqui com vocês, e é um privilégio muito grande em podermos estar juntos. Quero agradecer a Deus por toda a coordenação. Sabemos que muitos irmãos aí nos bastidores trabalham para um evento como este acontecer. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aos nossos musicistas, ao nosso querido sonoplasta Ebenezer, que Deus abençoe. Ser sonoplasta de pregador pentecostal é uma prova, é só Jesus na causa, né? Quando é para a gente falar perto do microfone, nós falamos longe. Quando é para falar longe, falamos perto. E coitado do sonoplasta, só Jesus para ter misericórdia. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Abram comigo as suas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2. E dizer a vocês a importância de vocês, do nosso pastor aqui, para todos nós nesse Brasil. Eu sou natural de Pernambuco, mas estou há 24 anos em São Paulo, capital, e eu e a minha esposa, nós não perdemos aqui os cultos transmitidos às terças-feiras, o nosso pastor ensinando, né? Então, nós amamos assistir aqui, e obrigado à equipe de mídia que tem abençoado este Brasil, e dizer a vocês, valorizem o pastor, o ensinador que vocês têm aqui, porque tem muito lugar no Brasil querendo um ensinador como o reverendo José Orisvaldo Nunes. Portanto, a minha gratidão a Deus pela vida do meu pastor, meu instrutor. De uma forma tal, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, 2018 eu estava vindo pregar em um congresso em Barra de Santo Antônio, e era o mês do aniversário da minha esposa. E eu perguntei a ela, pastora Vaninha, o que ela queria ganhar de presente, e ela falou, meu presente que eu quero é você me levar para assistir um culto, às terça-feira lá no Farol, quero ouvir o pastor Isvaldo de perto. E eu comprei a passagem dela e trouxe ela aqui, e ela ficou muito maravilhada aqui, participando de um culto com vocês. Então, para vocês verem a importância. E a nossa irmã Vaninha deu para ela autografado um livro de Catarina Vambora. Meu Deus do céu, ela tem um ciúme desse livro e guarda em 7 chaves, né? Então, ao Senhor seja a glória. Capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João, e eu quero ler com vocês o versículo de número 11. Quem encontrou, dá um sinal dizendo amém. Amém. Assim está escrito, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quem diz amém? Amém. Queridos, nós temos aqui um texto bíblico que narra-nos o primeiro milagre de Jesus. E é bem verdade que só João vai fazer essa narrativa. E quando falamos de João, nós estamos falando de alguém cujo nome significa graças ou favor de Deus. Este moço, a Bíblia vai nos informar a sua profissão. Olhando o que está em Marcos, capítulo 1, versículo de número 19, a Bíblia diz que ele era pescador. O capítulo de número 1 de Marcos, o versículo de número 20, a Bíblia vai falar o nome do pai de João, que se chamava Zebedeu. Olhando o capítulo 15 do Evangelho segundo Marcos, e o versículo de número 40, a Bíblia vai falar o nome de algumas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus para ungir o seu corpo. E dentre elas tem uma mulher por nome Salomé,
e os estudiosos concordam que era esta a mãe de João. João, ele faz parte dos 12 apóstolos de Jesus. Olhando o capítulo de número 10 do Evangelho escrito por Mateus, dos versos 1 ao verso de número 4, nós temos ali os nomes dos 12 discípulos de Jesus, e dentre eles está o nosso irmão João. João, ele faz parte de uma equipe que Jesus sempre contava com eles. Por exemplo, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 17, o versículo de número 1, a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus vai ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração, e o texto diz que ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. Capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas, e o versículo 51, Jesus agora está indo à casa de Jairo, e chegando à casa de Jairo, Jesus não deixa ninguém entrar no quarto, onde a filha do Jairo estava morta, a não ser Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Olhando o registro de Marcos, capítulo de número 14, o versículo de número 32 e o 33, a Bíblia nos mostra ali, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, e nos diz a Bíblia que Jesus fala aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. E nos diz o texto do verso 33, que ele tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e falou para eles palavras que não falara aos demais discípulos, dizendo-lhes: a minha alma está profundamente angustiada, ficai aqui e velai comigo. Olhando esses textos, nós concluímos que João, ele faz parte de uma equipe que Jesus sempre contava com eles. João, ele era conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Esta informação está no capítulo 13 de João, versículo 23, como também o capítulo 19, versículo 26 de João, o capítulo 20, versículo de número 2, como também o capítulo 21 de João, versículo 7, e o capítulo 21, versículo 20, a Bíblia vai falar do discípulo a quem Jesus amava, e era este o apóstolo João. Porém, é bom termos em mente que Jesus não chamava João assim. Olhando o que está em Marcos, capítulo de número 3, e o versículo de número 17, Jesus chamava João de filho do Boarnege, que quer dizer filho do trovão. É interessante termos em mente que, para um judeu, o trovão é nitidamente a voz de Deus. Portanto, quando Jesus chama João de filho do trovão, Jesus está dizendo: aí está alguém que, quando fala, é o próprio Deus falando por intermédio da sua boca. Isso para denotar a autoridade com a qual João tinha diante dos seus companheiros de ministério e diante da multidão. Olhando a Bíblia, nós podemos entender que João faz parte e está com Jesus nos momentos mais cruciais do ministério de Jesus, como, por exemplo, capítulo de número 18 de João, versos de número 15, 16 e o 17, quando Jesus está sendo julgado perante o Sinédrio. João foi o único que adentrou perante o Sinédrio e assistiu o julgamento de Jesus, pois diz o texto que ele era amigo do sumo sacerdote e teve acesso à sala onde Jesus está sendo julgado. Quando olhamos o capítulo 19 de João e os versículos 26 e o 27, João, ele é o único discípulo que está ao pé da cruz de Cristo, no momento em que Jesus está sendo crucificado. A Bíblia nos diz que Jesus, olhando ali, viu está o discípulo a quem ele amava, e viu a sua mãe que está chorando, e ele diz a Maria: não chores, eis aí o teu filho. E vendo o discípulo a quem ele amava, diz: eis aí a tua mãe. O versículo 27 nos informa que a partir daquele momento, João cuida de Maria, recebeu Maria e, por certo, cuidou dela todos os dias da sua vida. O Evangelho segundo João é o Evangelho que, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, João escreve entre os anos 80 ao ano 95 depois de Cristo. Porém, se você tem a Bíblia de James Finney Dake,
A Bíblia Baker vai dizer que João escreve o Evangelho entre os anos 89 ao ano de número 95. Desta mesma verdade corrobora o Dr. Matthew Henry, também trabalhando em seu comentário a ideia de que João escreve o Evangelho entre os anos 89 ao ano 95. Dr. Warren Wiersbe também corrobora desta mesma verdade dentro desta data. Por que é importante sabermos esta data? Se João escreve entre os anos 89 a 95, nós podemos entender que João, ao escrever este evangelho, ele está escrevendo debaixo de uma grande opressão por parte do Império Romano, uma vez que a igreja primitiva, ela sofre os primeiros 30 anos, o sofrimento desta igreja é basicamente interno, por parte dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, dos herodianos, uma vez que quando a igreja surgiu em tom de seita. Capítulo 8 de Atos vai mostrar isso, porque cresce assustadoramente. Imagina 2 mensagens de Pedro. A primeira mensagem, quase 3.000 membros é batizado. Na segunda mensagem do capítulo 4, verso 4, quase 5.000 homens aceitaram a Jesus, sem contar mulheres e crianças. Então, em 2 mensagens de Pedro, quase 8.000 pessoas se agregam à igreja. Imagina uma igreja que cresce em 2 dias, 8.000 pessoas fazem parte da sua membresia. Então, a igreja, a priori, alguns entendiam como seita. Então, houve algumas perseguições. Mas, a partir do ano 64, a perseguição passa a ser externa, por parte do Império Romano. Vocês sabem que o Nero, o imperador de Roma, ele assume o império no ano 54. A história vai contar que Nero assume o império com 17 anos de idade. Ele se torna conhecido na história por ser um homem mau, um homem sanguinário, um homem difícil de se lidar. Para termos uma ideia, ele assassina a sua própria mãe, Otávia, e a sua esposa Agripina, quando tentaram intervir na sua forma de governo. No ano de número 64, Nero coloca fogo na cidade de Roma, precisamente o dia 17 do mês de julho do ano 64. Este fogo perdurou durante 7 dias e 6 noites. Dos 14 bairros de Roma, 10 bairros foi totalmente destruído ao fogo. E quando os romanos procuram Nero para o questionar, o porquê que ele pôs fogo na cidade de Roma, ele disse: não fui eu, foram os cristãos e os judeus. Persiga-os e mate-os. Há um escritor chamado Alain Fourquin. Alain Fourquin vai nos informar que na época faltou madeiras na redondeza de Roma, de tantas cruzes que foram feitas para crucificar cristãos e judeus. No ano 68, Nero perde o controle do seu governo e ele tira a sua própria vida. O ano 70, quem assume o Império Romano é um moço por nome Vespasiano. E uma das grandes benfeitorias que o Vespasiano vai fazer é a inauguração do Coliseu Romano. Quem já leu o livro As Catacumbas de Roma pode ver a sagacidade e a crueldade com a qual se tratavam cristãos e judeus nesta época. Os 100 dias de festa que foram dados para a comemoração e a inauguração do Coliseu Romano, a atração maior era a morte de cristãos e judeus sendo jogado nas arenas para que as bestas feras pudessem o devorar. Já no ano de número 86, quem assume o Império Romano é um moço por nome Domiciano. E Domiciano, quando assume o Império, um dos primeiros editos dele é fazer um edito proibindo qualquer adoração ao verdadeiro Deus, pois ele se declarou Deus e queria que a adoração fosse para ele. Nesta época, o pastor da igreja da cidade de Éfeso era o irmão João que escreveu o Evangelho. E quando João recebe a intimação de que deveria, a partir de então, se adorar ao imperador e não mais a Jesus, João se coloca de pé diante do púlpito da igreja e diz: meus irmãos estão querendo calar a nossa boca. Estão querendo fazer com que não adoremos mais a Jesus. A ordem, a intimação que eu tenho em mãos é para que adoremos a partir de então ao imperador. Mas eu não posso ensinar-lhes a adorar ao imperador. Eu preciso continuar ensinando vocês a adorar Jesus, porque só Jesus morreu pelos nossos pecados.
Nós iremos adorar Jesus porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E João disse: eu fui no sepulcro e o sepulcro estava vazio. Nós iremos adorar a Jesus porque ele subiu aos céus. E João disse: eu vi quando ele subiu do Monte das Oliveiras, mas ele fez uma promessa que muito em breve ele voltaria. Portanto, meus irmãos, nós vamos passar por grandes perseguições, mas não enfraquecemos-nos na fé. Vamos continuar adorando a Jesus, bendizendo a Jesus, enaltecendo a Jesus e dando glórias a Jesus, entendendo que só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, adoração pelos séculos dos séculos. Raymond Brau, ele vai informar-nos que na época, quando o imperador Domiciano fica sabendo, manda uma equipe à cidade de Éfeso, para que pegasse o apóstolo, jogasse ele dentro de um tacho de azeite, para que servisse de exemplo para todos que desobedecessem uma ordem do imperador. A equipe vai até Éfeso, pega o velhinho João, leva ele em praça pública, enche um tacho cheio de azeite, aquece o azeite, joga João lá dentro, mas quando João caiu dentro do tacho de azeite, foi mesmo que caiu em uma piscina aquecida. Nada acontece com o apóstolo, ele sai para fora do azeite e continua dizendo: nós iremos continuar adorando a Jesus, bendizendo a Jesus e enaltecendo a Jesus. Portanto, quando o imperador sabe do acontecido com João, agora faz uma reunião com os seus súditos e pede conselhos o que fazer com o imperador, com o apóstolo João. E é a partir do conselho dos seus súditos que João é levado para a ilha de Pátimos, no ano 96. Mas antes de João ser levado à ilha de Pátimos, ele escreve o Evangelho segundo João, com apenas 21 capítulos e 879 versículos. Porém, a centralidade do Evangelho joanino está no capítulo 20, versículos 30 e o 31 do Evangelho segundo João. Ele diz: muitos outros sinais Jesus operou na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Este, porém, que eu vos escrevo, eu escrevo para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele vocês terão vida em seu nome. Portanto, toda a temática, todo o Evangelho de João, ele vai trabalhar para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É João que vai declarar que Jesus Cristo é o eu sou. Capítulo de número 4, verso 25 e o 26 do Evangelho, quando a mulher samaritana diz a Jesus: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele nos fará entender todas essas coisas. Jesus se apresenta a ela dizendo: mulher, eu sou o Messias, sou eu que falo contigo. Capítulo 6 de João, versos 35 e o 48, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. Capítulo 8 de João, versículo de número 12, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo. Capítulo 10 de João, versículo de número 9, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a porta. Capítulo 10, versos de número 11 e o verso 14, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Capítulo 11 de João, versículo de número 25, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Capítulo 14 de João, versículo de número 6, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho. Não é um caminho, ele é o artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Capítulo 15 de João, versículo 1, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. É desta forma que João vai mostrando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas é interessante porque o Dr. Warren Wiersbe, no comentário expositivo do Evangelho segundo João, o Wiersbe vai nos informar que João prova que Jesus é o Filho de Deus a partir do capítulo 1. E só no capítulo 1 de João, Warren Wiersbe diz que João prova que Jesus é o Filho de Deus de 3 formas distintas. Primeiro, ele prova que Jesus é o Filho de Deus pela obra que ele fez. Segundo, ele prova que Jesus é o Filho de Deus pelas testemunhas oculares que viram e atestaram a veracidade de que ele é o Filho de Deus. Terceiro, João prova que Jesus é o Filho de Deus no capítulo 1, também pelos nomes e títulos que João dá para Jesus. Então é interessante notarmos isto, porque o capítulo de número 1, verso de número 3, João vai mostrar as obras que ele fez. João diz: ele é o Filho de Deus porque ele criou o mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. A segunda obra que ele fez está no versículo 9, ele trouxe luz ao mundo. A terceira obra que ele fez, autenticando a veracidade deste assunto, está nos versos 11 e 12 do capítulo 1, quando João diz que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. A quarta obra que Jesus fez está no versículo 18, é revelar Deus aos homens. João diz: Deus não foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este vos fez conhecer. A quinta obra que Jesus fez está no verso 29, ele é o Filho de Deus, porque ele tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sexta obra que Jesus fez, e João autentica, está no verso 33, ele é o Filho de Deus, porque ele derrama, ele batiza os homens com o Espírito Santo. João diz: eu não conhecia quem era Jesus, mas aquele que me mandou batizar em água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e repousar, é este que batiza com o Espírito Santo. A sétima obra que Jesus fez, comprovando ser ele o Filho de Deus, está no verso 51. Ele abre os céus sobre a vida dos homens. Ele diz a Natanael: na verdade te digo que de agora em diante vereis os céus abertos e anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Permita já dizer-lhes que os céus estão abertos sobre nós, porque Jesus abriu os céus sobre as nossas vidas. Você pode crer nesta palavra e dar um glória para Jesus esta noite? Mas João vai provando que Jesus é o Filho de Deus, não só pelas obras, mas João prova que Jesus é o Filho de Deus também pelos nomes e títulos que João vai dar para Jesus. Qual que é o primeiro nome e título que João dá a Jesus? Está no capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. É como se João dissesse: ele é o Filho de Deus porque ele é a palavra. E diz o texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio. Então, quando João diz que ele é o verbo, João está dizendo que ele é a palavra, e a palavra é formada de letra. Isso explica o porquê o Senhor Jesus se apresenta para João lá na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Se ele é a palavra e a palavra é formada de letras, é por isso que ele diz: eu sou o alfa e o ômega. A Bíblia Revista Corrigida assim está escrito, mas se nós olharmos o grego está: eu sou do alfa ao ômega. Já muda, porque ele está em todo o alfabeto, do começo
ao fim. Se Jesus fosse se apresentar no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, o que ele diria? Eu sou do Aleph ao Tal. Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Tal, a última letra do alfabeto hebraico. Se ele fosse se apresentar na nossa língua portuguesa, o que ele diria? Eu sou do A ao... Se você me procurar no A, você me encontra, eu sou amor. Se me procurar no B, você me encontra, eu sou bondade. Se me procurar no C, você me encontra, eu sou o Cristo. Se me procurar no E, você me encontra, eu sou o Emanuel. Se você me procurar no D, você me encontra, eu sou o Deus conosco. Se você me procurar no F, você me encontra, eu sou fiel. Se você me procurar no G, você me encontra, eu sou glorioso. Se você me procurar no H, você me encontra, eu sou o homem perfeito. Já era para tu ter dado glória, porque Ele é tudo em todos. Ele é a causa causadora, não causável. Louvado seja o seu nome pelos séculos dos séculos. Ele é a palavra, e a palavra é formada de letra. Isso explica o capítulo de número 17 do livro do Gênesis, versículo de número 15. Ele olhou para um homem cujo nome era Abrão e disse: Abrão, eu sou a palavra e eu quero mudar o teu nome, eu vou acrescentar um A no teu nome. Teu nome não será mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abraão, pai de povos. Abraão, pai muito elevado, pai de muitas nações. Só aquele que é a palavra que pode fazer isto. Ele olha para a esposa do Abrão, que é a irmã Sarai, capítulo 17, verso de número 15 do Gênesis, e olha para Sarai e diz: eu não vou acrescentar nada no teu nome não, eu vou tirar um I. De Sarai eu vou tirar um I, vai ficar Sara. E eu me perguntei, meu presidente, o porquê que para Sarai, aquele que é a palavra não acrescentou, mas tirou. Aí o dicionário bíblico Orlando Boy vai definir o nome Sarai como briguenta ou contenciosa. Aí eu concluí, para briguenta ele não acrescenta nada, ele tira. Mas o que é mais importante é que no momento em que ele tira, até no momento que ele tira, as coisas ficam gostosas. Imagina. Sarai significa briguenta, Sara significa princesa. É só ele que pode transformar briguentos em princesa. Quem diz glória a Deus por esta palavra esta noite? Ele é a palavra. Capítulo 32 do livro do Gênesis, versículo de número 28. Ele olhou para o moço e perguntou: qual é o teu nome? O moço disse: meu nome é Jacó. Ele disse: eu não vou aproveitar nada do teu nome, eu vou dar um outro nome completo. Não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, porque com Deus e com os homens lutaste e prevaleceste. Olhando o primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 8 e o 9, ele disse a Davi: Davi, o teu filho que vai nascer, o nome dele é Salomão, e ele vai edificar uma casa, o meu nome. Salomão será o seu nome, que significa pacífico ou paz. Quando Salomão nasceu, Davi registra o menino por nome Salomão. 3 meses depois, Deus mandou Natã, disse: vá lá na casa de Davi e diga que o nome do menino será Gedidias. Aí Natã disse: Senhor, mas o senhor não disse que era Salomão? Deus disse: eu falei, mas eu quero dar 2 nomes para o moço, tem algum problema? Ele disse: não, o senhor é a palavra, o senhor faz como quer. Ele disse: então vá lá e diga que para os homens ele é conhecido como Salomão, mas para mim e aqui nos céus ele é conhecido conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 25. Ele é o Gedidias, ele é o amado do Senhor. Então na terra ele será conhecido como Salomão, mas aqui ele é o Gedidias, porque eu quero dar 2 nomes para ele, porque eu sou a palavra. Quem exalta a esse Deus, ao nosso Senhor? Então João, quando diz que ele é a palavra, João está autenticando esses textos. Mas João vai dar um outro nome e título para ele. Capítulo de número 1, verso de número 9. João diz: ele é o Filho de Deus porque ele é a luz do mundo.
E quando João diz que ele é a luz do mundo, João está chamando os seus leitores. Vocês lembram lá do Êxodo, capítulo 10, verso 23, que durante 3 dias houve densa escuridão lá no Egito. Mas vocês lembram que o texto diz que na casa dos israelitas havia luz? Quem era a luz que estava lá? Era ele. Porque pode haver treva na casa da direita e trevas na casa da esquerda, mas a tua casa tem que ter luz, porque ele está lá. Capítulo de número 13 do Êxodo, verso de número 21, a Bíblia diz que durante o dia ele estava na coluna de nuvem para guiar o povo e também para proteger o povo do sol causticante, mas durante a noite ele estava na coluna de fogo para iluminar o caminho e também para aquecer, para que Israel não sentisse frio, uma vez que durante o dia o sol chega até 50 graus Celsius ali no deserto, mas durante a noite cai para 5 graus abaixo de zero. Então quando era calor, ele estava na coluna de nuvem para o povo estar debaixo da sombra. Quando caía o grau durante a noite, ele aparecia na coluna de fogo para aquecer, porque uma promessa nos Salmos 121 diz que o sol não te molestará de dia e nem a lua te molestará de noite. Esta promessa ele cumpre na íntegra. Olhando o Salmo 27, o verso 1, o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo de número 36 e o verso 9, ele diz: em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Salmo 43, verso de número 3, ele diz: envia-me a tua luz e a tua verdade, para que me guie até os teus santos montes, até os teus tabernáculos. Salmo 119, o verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a mesma. Ou seja, se a palavra é ele e se a luz é ele, ele é farol baixo e ele é farol alto. A palavra faz enxergar o que está perto, mas faz enxergar o que está longe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas é luz para o meu caminho também, porque a luz é ele, a palavra é ele está em tudo e em todos. Louvado para sempre seja o seu nome. Isaías capítulo 2, verso 5, Isaías diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Miqueias capítulo 7, verso 8, ele diz: ó inimiga minha, não te glorie ao meu respeito, porque se eu houver caído, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Malaquias capítulo 4, verso 2, a Bíblia diz: mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá sobre vós o sol da justiça. Que sol da justiça é este? É ele, porque salvação trará debaixo das suas asas. Mateus capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz que o povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e aqueles que moravam na região da sombra e morte, a luz raiou. João capítulo 3, verso 19, a Bíblia diz que a condenação para o mundo é esta, é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Capítulo 8 de João, verso 12, Jesus exclama dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Portanto, quando João dá esse nome e título para ele, João está autenticando toda a veracidade desses textos. Mas olhando ainda o verso 29, João dá um terceiro nome e título para Jesus. João diz: ele é o Filho de Deus, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é interessante notarmos, meus queridos irmãos, que o Cordeiro ele é abrangente. Capítulo 22 do Gênesis, versículo 13, o Cordeiro morreu pelo indivíduo, morreu em lugar de Isaac. Capítulo 3 do Gênesis, verso 21, o Cordeiro morreu em lugar do casal para vestir Adão e Eva. Lá no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 4,
O Cordeiro morreu para que as famílias fossem salvas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso de número 9. O Cordeiro morreu para que a nação de Israel tivesse vitória. Isaías 53, dos versos 1 ao verso de número 7. O Cordeiro morreu para que todos aqueles que crescem no seu nome fosse alcançado. Mas o Cordeiro, ele é abrangente, ele não alcança só o indivíduo, ele alcança o casal, mas ele não se limita ao casal, ele alcança as famílias. Ele não só alcança as famílias, ele alcança a nação. Ele não só alcança a nação, ele alcança os que crêem no seu nome. Ele não só alcança os que crêem no seu nome, mas João 1:29 apresenta a extensão desse Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é suficiente para alcançar o mundo inteiro perdido. E aqueles que acreditam como eu, levante a mão e dê um glória gostoso. O Cordeiro pode alcançar o mundo inteiro perdido. João capítulo 1, verso de número 40 e o 41. A Bíblia vai apresentar um outro nome e título para ele. Ele é o Cristo. Já no verso 49, ele é o Rei de Israel. O verso 51 do capítulo 1, João apresenta ele como filho do homem. E quando João diz que ele é o filho do homem, João está dizendo, está chamando os seus leitores a Daniel, capítulo 7, verso 13 e o 14. Daniel disse: eu estava vendo em minhas visões da noite, quando de repente eu vi um semelhante ao Filho do Homem, que desceu até o ancião de dias, e lhe foi-lhe dado o poder, a honra, a glória, e o seu reino não terá fim, porque o seu reino não é reino de homem, mas ele é o Filho do homem, artigo definido. Ele é aquele que João vai dizer, ele é o Filho do homem. Mas João vai provando ser Jesus o Filho de Deus, também pelas testemunhas oculares, que viram a Jesus e atestaram a veracidade de que ele é Filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Qual a primeira testemunha? Capítulo 1, versículo número 6. João o Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz. Qual que é a segunda testemunha? Os apóstolos. Capítulo 1, verso 14. Ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando ele disse vimos, ele está dizendo, eu estou escrevendo, não foi algo que me contaram, eu vi a sua glória, e a glória como a glória do unigênito do Pai. Qual que é a terceira testemunha que aparece? Está no verso 33, o próprio Espírito Santo. João Batista diz, eu não conhecia quem era Jesus, mas aquele que me mandou batizar em água me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e repousar, é este que batiza com o Espírito Santo. Qual que é a quarta testemunha? Está no versículo de número 40. André é o seu nome. André, quando tem um encontro com Jesus, passou um dia na casa de Jesus, por certo, tomando um cafezinho com Jesus, tirando as suas dúvidas teológicas com Jesus. Quando ele sai dali, ele disse, eu preciso encontrar alguém para falar quem eu encontrei, com quem eu estive este dia. E ele encontra o seu irmão Simão e diz, achamos o Cristo, achamos o Messias, e leva o Simão até Jesus. Qual que é a quinta testemunha? Está no verso 45. Filipe é o seu nome. Filipe também teve um encontro com Jesus. E o que é interessante é que a Bíblia diz no capítulo de número 1, verso de número 41, que o Simão, quem leva Simão a Jesus é André. Mas o capítulo de número 40, capítulo 1, verso 44, a Bíblia diz que é Jesus quem vai atrás de Filipe. Uns nós levamos a Jesus, outros Jesus vai atrás. E Jesus foi atrás de Filipe, encontrou Filipe, chamou Filipe, e Filipe se torna um discípulo, se torna uma testemunha, e ele vai procurar Natanael. E ele diz a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram a respeito dele. Natanael pergunta quem ele é. Filipe responde, ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael desdenha esta verdade.
e diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: vem e vê. E eu fiz essa pergunta, com certeza o reverendo já foi várias vezes a Israel, e quando eu estive ali em Nazaré, eu perguntei em 2015 para a guia turística, para a Dona Vívia, por que Natanael desdenhou o fato de Jesus morar aqui em Nazaré? Ela disse: pastor, essa região é região de povo pobre, povo simples. Nunca na história tinha surgido uma mente pensante, um rabino. Todos os doutores da lei estavam lá na Galiléia, na Judéia, Jerusalém. Então, o Natanael, conhecendo a história, quando ouviu isso, ele disse: não, de Nazaré nunca surgiu uma mente pensante. Na história, não há narrativa de uma mente pensante surgindo daqui. Filipe disse: não, tem coisa boa em Nazaré. Venha conferir. E leva Natanael até Jesus. E quando Jesus viu, Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael se assusta e diz: de onde o senhor me conhece? Jesus disse: não é de agora não. Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Isso aqui é muito lindo, porque o doutor Raymond Brown, no livro Nascimento do Messias, diz que quem sabia esse negócio da figueira era Natanael e os pais dele, porque esse mistério da figueira deu-se por conta, deu por intermédio do capítulo 2 de Mateus, verso 16, quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Natanael tinha essa faixa etária de idade e morava naquela região. Quando a mãe do Natanael fica sabendo que Herodes está matando as crianças para matar o Messias, ela pegava o Natan, levava para debaixo de uma figueira atrás da casa e fazia uma oração: Deus de Israel, estão matando as crianças para ver se mata o Messias. Preserve a vida do Natan, porque se o Senhor preservar a vida dele, por certo ele terá um encontro com o Senhor. Preserve a vida do meu filho. E Deus preserva a vida do Natanael, e 30 anos depois ele se encontra com o Messias, que vai lhe dizer: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele vai dizer: de onde o Senhor me conhece? Jesus vai no íntimo, Jesus vai no profundo. Não é de agora não é de 2 horas atrás, quando Filipe te chamou. Antes de Filipe te chamar, te vi eu debaixo da figueira. Jesus está dizendo: sabe por que tu estás vivo aqui, Natanael? Porque tua mãe orou. Sabe por que tu estás de pé? Porque eu te livrei. Sabe, este encontro aqui foi marcado com prova de oração, resposta de oração. Você está vivo porque alguém orou. Você está de pé porque alguém pediu. Você está neste encontro porque eu marquei com você. E antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Onde estão aqueles que entendem que só estão de pé porque Jesus protegeu? Somos milagres. Somos milagres vivos da parte de Deus. E é desta forma que João vai provando que Jesus é o Filho de Deus. Aqui no capítulo 2 que lemos, o primeiro milagre que Jesus realiza. Jesus é convidado para um casamento em Caná. Jesus vai ao casamento. Acaba o vinho. A mãe de Jesus o notifica. Ele releva. Mas depois ele decide operar o milagre. E o livro, ou esta história, esse primeiro milagre de Jesus, revela-nos alguns exemplos, revela-nos algumas lições importantíssimas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição que o texto vai nos ensinar está no versículo 1 do capítulo 2. Qual é a primeira lição, pastor Emanuel? Jesus não está limitado a espaço geográfico, mas ele está disposto a ir na casa aonde ele é convidado. Quem diz amém por isso? Olha o texto vai dizer, no versículo 1, que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, onde mesmo? Em Caná da Galileia. Gente, Caná da Galileia, na época, era um povoado. Hoje, é um local pequeno, simples. Mas Jesus vai até Caná, porque ele não se limita a espaço geográfico, mas está disposto a ir na casa onde ele é convidado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que para Jesus não importa se você mora no 12º andar de um prédio, ou se você mora em um casebrezinho lá no final da cidade. Não importa para Jesus se você mora em uma mansão, ou se você mora em uma casa alugada.
Se você tiver coragem de chamar Jesus, Ele vai na tua casa e vai arrumar as coisas para você. E deixa eu dizer algo para vocês aqui esta noite. Quem se limita a espaço geográfico sou eu como homem, é você. Às vezes só queremos ir na casa de quem é, na casa de quem tem, na casa de quem pode. Mas Jesus não se limita a espaço geográfico. Se você tiver coragem, como os noivos, de convidá-lo para ir em casa, ele vai na tua casa e vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Louvado para sempre é o seu nome. E olha um detalhe forte. Quando nós convidamos alguém para ir à nossa casa, a casa é arrumada. A gente compra uma Coca-Cola, prepara um almoço ou um jantar, não é assim mesmo? Porque convidamos alguém para ir à nossa casa. Agora imagina quando chega uma visita na segunda-feira de manhã, após passarmos o dia na escola dominical, à tarde no evangelismo, à noite no culto, quando é na segunda de manhã, em toda casa, normal, as coisas estão viradas aos avessos. Tem sapato na sala, prato em cima do sofá, roupa suja jogada no canto. Toda família normal acontece isso. Agora imagina o chefe Olímpio, quando chega uma visita em nossa casa inesperada. A gente dá uma enrolada na porta, a mulher diz segura um pouquinho, aí pega prato, mistura com roupa suja e mistura com sapato e coloca tudo dentro do quarto, fecha a porta e diz não traz para cá. Porque recebeu uma visita inesperada. Quando o esposo diz que é um cafezinho, meu irmão, a esposa grita de lá da cozinha, eu levo aí. Porque lá tem bastante louça suja. Isso é natural. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso funciona com um amigo que nos faz uma visita inesperada. Se você convidar Jesus, ele vai lá e vai arrumar a casa para você. Não adianta pegar prato sujo, não adianta pegar roupa suja e jogar dentro do quarto, porque ele vê todas as coisas. Então é melhor ser realista e dizer, Jesus, olha, a minha casa está uma bagunça, mas eu creio que o Senhor não se limita a espaço geográfico. E eu quero convidar o Senhor, vamos lá em casa comigo, porque eu sei que o Senhor vai arrumar a casa para mim. E Ele esta noite está dizendo, se você me convidar, eu vou lá. E eu vou colocar marido no lugar de marido. Eu vou colocar mulher no lugar de mulher. Eu vou colocar filho atravessado na posição. Esta noite, se você tiver coragem de convidar Jesus, Ele está dizendo, eu vou lá e arrumo a casa para você. Você acredita nesta palavra? Você que está aí na porta crê, você aí na galeria, meus companheiros aqui no ministério, se crer na palavra de Deus e convidar Jesus, Ele vai lá e vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu sinto a autoridade de Deus para profetizar mudança em lares aqui. Esta noite você não vai sair sem levar Jesus com você. Diga para ele, o Senhor é o meu convidado especial. Já basta na minha casa bagunçada do jeito que está. Já não sei mais como fazer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Esta noite me fala o Senhor, Ele está indo em lares de crente e vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Aonde está a mão daqueles que crê no poder desta palavra? Ele não se limita a espaço geográfico. A segunda lição que o texto nos ensina está no versículo 2. Qual que é a segunda lição, pastor? A importância de convidar Jesus para as nossas festas. Porque se houver frustrações, o Senhor entra em cena. Diga amém. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que por via de regra a gente só deixa para convidar Jesus quando a casa está caindo. Quando a enfermidade bate a porta. Quando o desemprego chega, quando um vizinho se atribula, e aí a gente vai chamar Jesus, mas esses noivos nos ensinam uma lição, convidar o Jesus para a festa. E sabe, meus queridos irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente convida pregador, a gente convida cantor, a gente organiza tudo e esquece de convidar o principal, que é Jesus. Mas esses noivos ensinam uma lição fantástica. Estão fazendo o casamento.
Lá em Caná, chefe, lugar simples. Mas vai dizer o seguinte: Jesus, vai ter o nosso casamento, é lá em Caná. O senhor é nosso vizinho. É uma honra ter o senhor com a gente. É uma honra ter o senhor em nosso meio. Você pode dizer que é uma honra ter ele conosco, ele está entre nós. Nós convidamos ele para estar aqui. Ele é a pessoa centrocêntrica neste lugar. Derivou relácia andorabai. A ele seja glória pelos séculos dos séculos. Os noivos convidaram Jesus. E no momento que a frustração ia acontecer, Jesus entrou em cena. Terceira lição que o texto vai nos ensinar está no versículo 5. A importância de aprender a lição da irmã Maria. O que é que a irmã Maria vai ensinar? Fazei tudo quanto ele vos mandar. É interessante porque acaba o vinho. O texto vai propor que Maria fazia parte ali do convívio daquela família, porque ela está na organização, e de repente, quando acaba o vinho, Maria pensa: vou apresentar meu filho. E aí chega para Jesus, pastor Geraldo, e diz: Jesus, não tem vinho. Jesus diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Tradução brasileira, ele diz: o que é que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras, foi problema do noivo, convidou mais gente do que deveria. Então, o que é que eu tenho a ver com isso? Só que Maria, crente, que conferia tudo em secreto, ela disse: ele vai fazer alguma coisa. Aí chama os empregados e disse: olha, venha cá, fique de olho nele. Faça tudo quanto ele te disser. Mas ele não tinha dito nada, mas Maria sabia que ele ia dizer. E o que é interessante, gente, é que Maria, quando fica grávida, ela vai dizer para os vizinhos que era obra de quem? O Espírito Santo. O anjo aparece para Maria. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. O anjo ausenta-se dela e depois ela diz: puxa vida, enquanto o anjo está presente, eu me coloquei à disposição, mas agora estou num risco. Estou noiva. Como é que eu vou dizer para Zé que eu estou grávida? E o pior, no período interbíblico, havia 400 anos que Deus não falava nem por sonho, nem por visão, nem por profeta, nem por revelação. E ela disse: e agora? Mas eu vou crer na promessa, eu vou lá nas montanhas de Efraim, porque a confirmação que o anjo disse é que a minha prima, que era estéril, está grávida de 6 meses. Eu vou para lá. Aí foi para as montanhas. Chegou lá, encontra Isabel, fica 3 meses até Isabel ganhar o seu filho. Ela retorna quando chega em Nazaré, está com 3 meses de gravidez. O Zé disse: o que é que está acontecendo, Maria? Ela disse: eu estou grávida. Disse: como que é a história? Disse: estou grávida. Mas fique tranquilo, é obra do Espírito Santo. Vocês acham que irmão Zé acreditou? Não. Eu disse: rapaz, mas faz 400 anos que Deus não fala nem por sonho, nem por visão, nem por profeta, nem por anjo. A minha menina é crente, mas está muito estranho. Ela foi para Efraim, para as montanhas de Efraim, ficou 3 meses. Tu está grávida de quantos meses, Maria? Disse: 3. Eu disse: epa. Disse: rapaz, eu não quero desconfiar, mas eu não sei o que é que eu faço. Eu vou embora, eu vou fugir. E a Bíblia diz que ele era justo, não queria infamá-la, então decidiu sair. Ele estava projetando: eu vou viajar, vou embora. Então todo mundo vai descobrir que a Maria está grávida. Eu vou levar a culpa, vou sair como um covarde, mas Maria vive. Porque se eu levar ela ao juiz da cidade, ela corre o risco de ser morta. Então é melhor eu fugir, não ter casamento, levar a culpa, mas ela fica viva. Aí durante a noite, o anjo aparece a ela, a ele. Ô glória. E diz: Maria, ô José, não teme receber Maria. Ela é crente, congrega lá no Cojuade, lá no Farol. Ela é crente na pessoa bendita do seu filho. Olha, recebe Maria, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. Louvado para sempre seja o Senhor. Só que o menino vai crescendo. E Maria vai guardando em secreto tudo o que vai ocorrendo. Quando chega neste momento, está as vizinhas de Maria, está todo mundo junto lá em Caná. Maria diz: pronto, é hoje o momento de eu apresentar meu menino especial. Aí quando chega para Jesus, Jesus diz: não, ainda não é o tempo. Aí ela chama os empregados e diz: fazei tudo quanto ele vos disser.
É interessante porque o Matheus Henry, ele diz o seguinte, que Maria queria que Jesus fizesse milagre como filho, mas para Jesus fazer o milagre, ela precisou reconhecê-lo como Senhor. Então, quando ela chama e disse, fazei tudo quanto ele vos disser, ela está dizendo, quem manda aqui não sou eu, é ele. Quem tem a palavra não sou eu, é ele. Quem faz milagre não sou eu, quem faz milagre é ele. Não é a mim que vocês têm que ouvir, é a ele que vocês têm que ouvir. Façam tudo o que ele vos disser, e se assim o fizer, milagre acontecerá. Aleluia! Versículo de número 6. Vai dizer que existia 6 talhas de pedra ali para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, algumas traduções dizem almude, que é aproximadamente 120 litros. E aí o próprio Jesus agora vai realizar o milagre. E nós aprendemos aqui uma 4ª lição. Qual a 4ª lição? Está no versículo 7. Jesus está disposto a operar o milagre só para a festa continuar. Diga amém. Para alguns cojoaditas, a festa termina hoje. Mas para outros que vão convidar Jesus para ir para casa, Jesus vai operar o milagre só para a festa continuar. Não, você não entendeu. Era para você ter dado um grito. Era para você ter dado um glória bem gostoso. Porque Jesus está disposto a operar o milagre só para a festa continuar. Quem diz amém por esta palavra? Jesus vai dizer para os moços, encher de água essas talhas. Aí eles foram enchendo de água. E eu imagino eles buscando água e trazendo, buscando água e trazendo. Um olha para o outro e diz, rapaz, não é vinho que está faltando? Por que a gente está enchendo de água se os judeus já se purificaram? Ele diz, rapaz, mas a dona Maria não disse para a gente fazer tudo o que o filho dela disser? Ele não mandou encher de água? Então vamos encher. A nós cabe encher as talhas, a ele cabe realizar o milagre. Às vezes nós queremos questionar demais, mas a mim e a você cabe encher as talhas de água, e a ele cabe operar o milagre. Então faça a sua parte, que ele vai fazer a dele. Qual é a nossa parte? Levantar a mão, adorar, acreditar, crer no poder da palavra, e ele há de fazer a parte dele. Ele vai operar um milagre só para a festa continuar. Mas há uma 5ª lição, e eu estou entrando para a conclusão. Qual que é a 5ª lição? Oh glória! A 5ª lição é, Jesus opera o milagre, mas não expõe o necessitado. Versículo de número 8, quando eles encheram as talhas de pedra, Jesus disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. Gente, é o primeiro milagre de Jesus. Se eu fosse Jesus, e graças a Deus que eu não sou, eu ia realizar o meu milagre, meu primeiro milagre, eu ia chamar, gente, por favor, todo mundo vem para cá. Porque eu ia realizar meu primeiro milagre em Jerusalém, mas ainda bem que o noivo me convidou e, coitado, faltou vinho, e para ele não ficar frustrado aí, eu vou realizar meu primeiro milagre. E eu levantaria a mão e oraria uma oração bem bonita, para que todos vissem que fui eu quem transformei água em vinho. Mas graças a Deus que eu sou Jesus, porque se ele fizesse isso, expunha o necessitado. E Jesus opera o milagre, mas não expõe o necessitado. Jesus não levantou a mão, Jesus não bateu o pé, Jesus não fez uma oração. Encheram as talhas de pedra, Jesus disse, tirai agora e levai para o mestre-sala. Quando o mestre-sala pega, é água. Quando ele prova, é vinho. Não, isso aqui é demais. Pegou água, bebeu vinho, alguém sai gritando, mestre-sala, mestre-sala. Ele disse, que foi? Disse, toma uma aguinha. Disse, eu estou precisando de vinho, rapaz. Quem mandou essa água? Disse, foi o filho da dona Maria, o Senhor Jesus. Ele disse, eu até estou com cabeça quente, eu preciso de uma aguinha. Aí, quando bebe, disse, quem deu essa água? Disse, foi o Senhor Jesus. Disse, vocês viram de onde ele tirou? Disse, vimos. Disse, tem mais dessa? Disse, tem mais de 700 litros lá. Disse, não me diga uma coisa dessa. Disse, tem mais de 700. Você tem certeza? Disse, eu tenho, porque fomos nós que enchemos as talhas de pedra. As 6 talhas estão cheias até a boca. Aí o mestre-sala começa a gritar, esposo, 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 vem cá. Aí quando o esposo chega, disse, rapaz, você quer me matar do coração? Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando o povo já não discerne mais, ele coloca o vinho inferior. Mas rapaz, você deixou o bom vinho para o final. Aí o texto disse,
E eles não sabiam que Jesus havia transformado água em vinho, se bem que sabiam os empregados. Gente, isso aqui é muito forte. Porque o mestre-sala, o organizador da festa, não sabia, o esposo não sabia, mas os empregados nós sabemos. Tem coisa que o Senhor vai ocultar de anelzão no dedo, de diplomata, e vai revelar para pequeno, porque é só com o joelho no chão e leitura da palavra. Tem coisa que mestre-sala não vai saber, tem coisa que o noivo não vai saber, mas os servos sabem, os servos sabem, os servos sabem. Onde estão os servos aqui esta noite? Os servos, eles sabem. Escute aqui uma sexta lição. A sexta lição está no versículo de número 11 que lemos. Jesus iniciou assim o seu milagre em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Qual que é a lição que nós temos aqui? A minha e a tua casa será conhecida pelo milagre que Jesus vai operar lá. Não, eu vou dizer de novo para ver se você pega. Para encerramento de festividade, está devagar. Eu vou dizer novamente. A minha e a tua casa se tornará conhecido pelo milagre que Jesus vai operar lá. Como assim, pastor? Eu te explico. Não sei se o reverendo José Orisvaldo Nunes pode me informar, mas eu acho que o único lugar turístico lá em Caná é só essa casa. Eu procurei, as 2 vezes que estive em Israel, procurei informação, se tem outro lugar turístico aqui. Disse, não, o único lugar é essa casa. E hoje é uma igreja, lá tem os escombros. E diga-se de passagem, não é de qualquer jeito que chega lá. É com hora marcada, é 15 minutos para cada grupo entrar, ver a única talha que está lá, tirar foto, ler João 2 e sair, porque faz fila na rua para esperar as caravanas sair para entrar. Quando eu entrei dentro daquele negócio, o Senhor falou no meu coração, disse, olha, a casa onde eu opero o milagre fica conhecido pelo milagre que eu operei lá. Todo mundo que vai a Israel quer ir lá na casa em Caná da Galileia. E com isso eu quero profetizar. O Senhor está entrando lá na tua casa. E quem passar na tua rua, quem passar no teu bairro, vai ter que apontar para a tua casa e dizer, ali está a casa do crente que alcançou o milagre. É naquela casa lá que mora o abençoado que foi. Onde está a mão daqueles que creem e acreditam no poder da palavra? A minha e a tua casa se tornará conhecida pelo milagre que Jesus está operando lá. Receba de Deus esta noite, receba em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre para a tua casa, que se tornará conhecida pelo que Jesus está realizando lá. Você que me escuta pela internet, o Senhor também está entrando na tua casa com milagre. Ela vai se tornar conhecida pelo que o Senhor há de realizar aí. Quem crê, adore ao Senhor, porque um milagre será realizado em nossos lares. E eu concluo dizendo a vocês, Orebandarachúria, neste primeiro milagre, pastores, a Bíblia vai mostrar 6 personagens nesta festa. Quantos personagens? 6. Porém, não aparece o nome de ninguém, é interessante. Porque, olha, o capítulo de número 2, verso 1, a Bíblia vai falar da mãe, mas não fala do nome dela. Qual o nome da mãe de Jesus? Maria. Mas a Bíblia não fala, só fala que era a mãe de Jesus. Versículo 2 vai falar do segundo personagem, aos seus discípulos, mas não fala o nome dele. Cadê o nome de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu? Não aparece. O versículo 5 vai aparecer os empregados, que encheram as talhas, ou seja, cooperaram para o primeiro milagre acontecer, mas não aparece o nome. No versículo de número 8, aparece o nome do organizador, aparece o mestre-sala, mas só aparece a profissão e não o nome. Gente, é quem está organizando toda a festa. O versículo 9 aparece o esposo, lá no finalzinho. Mas é a pessoa mais importante da festa. Por que que não aparece o nome do esposo?
O versículo de número 12 fala que Jesus desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos. Gente, cadê o nome dos irmãos de Jesus? Não aparece o nome de nenhum deles. Por que que não aparece o nome de nenhum? Porque no lugar que Jesus está presente, o único nome que tem que aparecer é o dele. Não, eu vou dizer de novo para ver se você pega. No lugar que Jesus está presente, o único nome que deve aparecer é o dele. Não é o nome do pregador, não é o nome do cantor, não é o nome do organizador. É o nome de Jesus que deve estar em evidência. Mas sabe o que é mais fantástico? Sabe o que é mais impactante? É que não aparece o nome da mãe, não aparece o nome dos discípulos, não aparece o nome dos empregados, não aparece o nome do mestre-sala, não aparece o nome do esposo, não aparece o nome dos irmãos de Jesus. Mas cada vez que os nomes dos homens é omitido, o nome de Jesus aparece. Vocês sabem quantas vezes tem quantos personagens aqui no texto? 6. Não aparece o nome de nenhum. Mas sabe quantas vezes aparece o nome de Jesus? 6. Capítulo de número 1, a Bíblia fala da mãe, mas a mãe era de quem? De Jesus, diz o texto. Versículo de número 2 diz que foi convidado Jesus. Versículo de número 3, a mãe de Jesus lhe disse. Versículo de número 4, respondeu Jesus. Versículo de número 7, disse Jesus. Versículo de número 11, Jesus iniciou seus sinais em Caná da Galileia. Cada vez que o nome dos homens é omitido, aparece o nome de Jesus. Escute-me, por favor, todos que estão presentes, você que está na sua casa, quando nós aprendermos a deixar um pouco o nome dos homens do lado e colocar em evidência o nome de Jesus, nos preparemos para grande milagre. Nos preparemos para grande milagre. Quem vem adorar o nome de Jesus esta noite, quem vem colocar o nome de Jesus em evidência esta noite, se coloque de pé com permissão do pastor. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos, seja exaltado o nome de Jesus. Pode adorar, pode enaltecer. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Cantem! Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus. Jamais me falta o seu amor, e põe à parte a minha dor. O nome bom de Jesus.